Enfim, o governo quer taxar os fundos imobiliários e o Fiago na reforma tributária. Como se já não bastasse todo aquele escândalo do monitoramento do Pix e também do cartão de crédito, acima de 5 mil, aquela balela toda. Olha o Tucão arrependido falando sobre taxar. Ele, o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva e o nosso querido ministro Tachad estão vendo sobre taxar os fundos de investimento, né? E já logo adianto que a taxação não vai ser em cima dos dividendos, ela vai ser em cima do próprio fundo de investimento. Mas não se engane que isso não vai afetar você na hora de você receber os seus proventos. E por quê? Que na distribuição a empresa vai pagar mais 2 tipos de impostos. Então, quando você for olhar o balanço, aquele lindo balanço da empresa, olhar ali o RI, ver a distribuição, você vai ver o quê? IBS e CBS, o que automaticamente deixa menos lucro para o fundo distribuir, ou seja, menos dividendo para você, investidor. Olha que maravilha, o amor venceu, ou seja, os dividendos vão ficar isento, mas o fundo vai ter que pagar imposto. Por que o governo está tão maluco, tão louco, querendo taxar desse jeito? Tacar imposto no rabo do cristão. Primeiro, porque o governo precisa aumentar a sua base de arrecadação, porque o Brasil, apesar de arrecadar muito dinheiro, o governo ele não consegue gastar menos do que ele arrecada. De tanto dinheiro que o Brasil já arrecada, ele consegue gastar mais do que ele arrecada. Então, ao invés de você parar de gastar e frear a mãozinha, você transfere isso aí para quem? Para os otários? Para a população? Taca imposto na população, procurando nos mínimos detalhes ali onde você pode taxar para você arrecadar o máximo que você pode. Tentaram fazer isso com o Pix, porém o escândalo foi gigante. E se você pegar o mandato do Lula 1, 2 e agora o mandato do Lula 3, a popularidade do Lula está lá embaixo. É tombo atrás de tombo da popularidade do Lula, né? Tá caindo a cada dia que passa. E o Lula nunca trabalhou com a popularidade tão baixa desse jeito, sendo populista, entregando dinheiro para todo mundo. Então, se você analisar os 3 tipos de classe que mais estão dando essa queda na popularidade do Lula, é os mais pobres, os menos escolarizados e os moradores do Nordeste, por incrível que parível. Eles foram os maiores responsáveis pela queda da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o próprio eleitor do Lula está deixando de acreditar nele, ou seja, está abrindo os olhos e vendo que o amor não está vencendo mais nada, porque ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Já os índices dos fundos imobiliários no ano, ele está caindo mais de 4%, né, nos últimos 6 meses, 12%. Ou seja, os fundos imobiliários já estão sofrendo devido à parte da taxa de juros, que é muito mais maravilhoso você deixar o seu dinheiro num Tesouro Selic, num CDB de liquidez diária, em vez de correr risco de bolsa. E agora com essa história de taxar diretamente os fundos, né, mais queda do mercado imobiliário. Porém isso, por outro lado, é simplesmente maravilhoso. Você tem o HG, LG11, isso não é, pelo amor de Deus, nenhuma recomendação de investimento, abaixo do seu valor patrimonial. O BT LG11, também abaixo do seu valor patrimonial. E óbvio que isso não é nenhuma recomendação de investimento. Porém, devido à alta nos juros, os fundos imobiliários já estavam caindo antes da reunião do Comitê de Políticas Monetárias. Ou seja, o mercado já estava precificando, ou seja, o mercado espera o juros, você olha lá o juros futuro 14%. Opa, peraí, o mercado já vai precificar agora nos fundos imobiliários e também no Ibovespa, no índice das ações, que a taxa futura já é 14%, né? Não só os fundos imobiliários, mas também no caso dos Fiagros. Mas se tratando do veto do presidente Lula e do nosso querido Fernando Tachad, eles estão completamente malucos para achar uma forma de arrecadar mais dinheiro. Já não basta a Receita Federal, agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer achar um modo para fechar as contas públicas. Em 2026 tem eleições. Por mais que o Lula não garante a sua reeleição, que ele vai se candidatar em 2026, ele não pode correr o risco, caso ele for concorrer, deixar o Brasil nesse nível de rombo absurdo que ele está deixando. Porém, a gente ainda não tem nada definido. Vai mudar muita coisa na reforma tributária e também nas eleições de 2026. Porém, qualquer novidade, qualquer notícia a mais sobre o veto do presidente Lula, eu trago aqui para vocês e até o próximo vídeo.